Prontinho, professor Vinícius, aula sendo gravada, fique à vontade, se apresente e vamos seguir para a nossa última aula. Lá. Então, agora gravando, mais uma vez, boa noite a todas, a todos, a todes. Eu sou Vinícius Assunção, talvez dos professores e professoras do curso, o único que precisa realmente se apresentar, porque todo mundo que me antecedeu aqui, e a responsabilidade é enorme de fazer esse último encontro. Todo mundo que me antecedeu já são pessoas já muito conhecidas, são pessoas que são minhas referências, né? Referências de todos aqui, imagino eu, e me coube essa difícil missão de fazer um último encontro. Eu diria até que essa missão é tão difícil que eu não preparei propriamente um roteiro para que a gente pudesse conversar hoje. Eu estou aqui bastante aberto para que a gente construa juntos e juntas e juntos essa possibilidade de diálogo nessa roda que é esse encontro de hoje. Eu quero agradecer o convite do Para Saberes, na pessoa da querida doutora Carla Cotirene, uma pessoa que admiro demais e tenho acompanhado o trabalho, e é hoje uma intelectual que nos orgulha muito e que permite que a gente alcance outro patamar de reflexão sobre o funcionamento da sociedade, do patriarcado, da interseccionalidade no nosso país. Bem, então vou começar me apresentando, e eu vou fazer uma apresentação um pouco mais longa, porque obrigado, querida irmã. Eu vou fazer a apresentação um pouco mais longa, porque eu quero aproveitar a minha apresentação para falar um pouco da minha trajetória, já que eu sou o que hoje um homem negro, advogado, criminalista, portanto eu atuo com o sistema diante do sistema de justiça criminal e tenho uma formação que é mais concentrada em processo penal e criminologia. Então, eu quero poder trazer um pouco do meu percurso acadêmico para que a gente possa refletir sobre essa construção. E não é porque eu sou leonino e estou fazendo um trabalho autocentrado aqui, mas é muito mais para que a gente possa refletir a partir de algum lugar. E talvez a minha experiência permita que algumas de vocês se conectem em algum ponto e a partir daí a gente possa dialogar. Eu quero agradecer a presença de todas e todos e todos que estão aqui, porque 27 de dezembro eu achei até que era pegadinha, que entrar aqui só ia ter eu, ia deixar a aula gravada, vocês assistissem depois, e saber que estão aqui atentas a esse encontro é uma felicidade muito grande, mas também fiquem super à vontade. Eu ensino há 12 anos, já dei aula para apenas uma pessoa, foi uma aula que nem a pessoa nem eu queríamos mais estar ali, porque chega uma hora que a gente não se suporta mais, queria encerrar, mas fiquem muito à vontade se vocês quiserem, por alguma razão, se ausentar, a câmera voltar, sabendo, obviamente, que essa troca, que a possibilidade, em sendo possível, a possibilidade de vocês estarem aqui, nós interagirmos também, nos vendo a reação, o olhar, a testa franzida, às vezes é um indicativo de que aquilo que eu falei pode ser mais bem explicado. Então, bem, feita essas primeiras linhas, essa primeira abordagem, eu queria, Liliane, fique à vontade, certo? Podendo abrir a câmera em algum momento, abram, se não puderem, não tem problema. Se quiser sair, voltar, a gente vai estar aqui e depois o encontro fica gravado, né? Então, assim, eu sou Vinícius Assunção, eu me formei, eu tenho uma formação em Direito pela UFBA, e foi na Universidade Federal da Bahia também, em que eu fiz mestrado e estou fazendo doutorado. Além disso, eu também estou fazendo doutorado na Universidade de Brasília, UNB. Então, eu estou cometendo aí a irresponsabilidade de enveredar pela pós-graduação, pelo doutorado, em duas frentes. Volto a esse ponto, isso não é o mais importante, mas talvez discutir um pouco como eu cheguei nesse espaço e a dificuldade que foi, o que eu vivi, talvez possa ajudar um pouco a gente a refletir a respeito disso, né? Mas, enfim, então, enquanto estudante da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, eu vivi algo que, embora eu não me considero tão velho, eu ainda sou de 87, mas vocês aqui, vejo pessoas muito mais novas,
eu vivi algo que imagino não, sei que é a realidade ainda muito, muito constante das universidades, das faculdades de uma forma geral. Eu praticamente não tive professoras negros na minha formação, né? Então, durante a graduação, eu tive 3 professores negros, estou aqui tentando achar o terceiro, né? Mas 2 com certeza, durante a minha graduação, durante a minha pós-graduação, mestrado, eu não tive professores negros, professora negra, e só no doutorado eu fui ter uma professora negra na minha formação acadêmica. E eu acho que isso é um ponto de partida importante, mesmo sabendo que a essa altura, né, do nosso ciclo formativo, vocês já tiveram a oportunidade de discutir muito isso a fundo, mas é importante a gente perceber que enquanto um estudante, uma pessoa que passou por está no terceiro degrau da formação acadêmica, que apenas no doutorado é que eu fui encontrar, né, esse alento, esse espaço de possibilidade de interlocução com uma pesquisadora, uma professora, uma mulher que é uma referência também para todas e todos aqui, imagino eu, que é a professora Ana Flauzinho. Então, eu tive todo um percurso formativo, todo um percurso de formação jurídica em que raça não era uma questão discutida, né? Em que racismo não era uma questão discutida, a não ser muito pontualmente, muito excepcionalmente, muito lateralmente. E isso é imprescindível de ser discutido se a gente quer pensar o que é que o sistema de justiça criminal produz. Porque talvez esse seja o ponto de partida para a nossa reflexão aqui hoje. Não é possível esperar, penso eu, e aqui é uma percepção minha, algo muito diferente do que o que nós temos hoje, se nós estamos partindo de uma formação jurídica que ainda está pautada pelos ditos cânones jurídicos eurocentrados. Então, o que é que eu estou esperando de um criminal quando, na entrada de um processo formativo, eu tenho e ainda trabalho com ideias que são completamente desconectadas com aquilo que efetivamente nós encontramos no dia a dia do funcionamento desse sistema de justiça criminal. Acho que é um pouco isso que eu me proponho a refletir hoje com vocês. Enfim, às vezes eu digo que eu sou um portador, já te dou a palavra, Marion, às vezes eu digo que eu sou um portador de más notícias, e falo isso, obviamente, muito mais brincando do que sendo assertivo, porque, na verdade, a gente tem que pensar como criar alternativas a isso. Como criar alternativas a um sistema de justiça criminal que, por si só, dá conta de um encarceramento massivo da nossa população, da população negra no Brasil. Como pensar num sistema de justiça criminal que não seja a reprodução daquilo que foi o processo de escravização e que é o processo de escravização na nossa sociedade. Marion, você levantou a mão, fica à vontade. Ou foi engano? Foi engano. Então eu vou fechar aqui, mas qualquer coisa, quem quiser manifestar, fica à vontade. Então, a ideia inicial é exatamente, então, pensar de que forma nós podemos alcançar qualquer outro patamar que não seja esse em que a gente se encontra hoje. E para isso, e aí trago a minha perspectiva, eu, enquanto estudante de graduação, tinha uma preocupação maior, que era conseguir um retorno financeiro no meu estágio. Então, eu queria ter algum dinheiro no final do mês para poder pagar as contas. Era uma preocupação maior minha, e numa faculdade em que eu não tinha referência de forma mais imensa, pesquisa. A gente tinha uma referência e um maior para outras atividades. Foi a maneira que eu me encontrei. Então, eu comecei a estagiar muito cedo na faculdade. No terceiro semestre eu já estava estagiando, e eu sei o quanto é difícil. Eu estava estagiando no escritório de advocacia, e por ali foi toda a minha jornada, né? Muito, e é louvável quem conseguiu estabelecer outras frentes até de experiência mesmo no percurso acadêmico, e conseguiu estagiar na Defensoria, no Ministério Público, em escritório, algumas alternativas, escritórios diferentes. Eu
feliz ou infelizmente, acabei seguindo uma rota muito, muito única. Então, eu comecei a estagiar no terceiro semestre e, até hoje, a minha atuação se dá na mesma área, que é a área penal econômica. Então, eu sou hoje um advogado criminalista daquilo que se chama de crime de colarinho branco. Então, basicamente, a minha atuação ela é voltada para essa atuação que são crimes econômicos, crimes contra o sistema financeiro nacional, crimes contra o consumidor. Esse é o tipo de atuação que eu hoje faço. Mas, em mim, isso não nasce na graduação, mas ao longo do percurso acadêmico, e aí mais na frente, no mestrado especialmente, isso começa a aparecer, embora ainda seja muito incipiente, há sempre uma inquietação. E que inquietação é essa? É essa inquietação que eu quero conectar com a nossa aula de hoje. É a de perceber, enquanto um homem negro consciente da minha condição no mundo, é de perceber que toda a bagagem teórica do processo penal que eu acompanhava, que eu estava ali amealhando, que eu estava aprendendo, aquela com a qual eu me conectava, toda aquela bagagem teórica, ela se dizia crítica, e se diz até hoje, né? Se dizia porque foi quando eu estudei, comecei a estudar, mas hoje não é muito diferente. Toda aquela bagagem teórica, embora se dizendo, se declarando, se autodeclarando crítica, era uma bagagem teórica que não contemplava as questões raciais nem as questões de gênero. Então, no meu percurso acadêmico, eu concluo o mestrado sem discutir raça. E até no doutorado conversava com a professora Ana Flausina e num tom um pouco assim me penitenciando de não ter estudado isso. E depois, aí com um pouco mais de amadurecimento, a gente percebe o quanto, e hoje eu fico feliz que os jovens, as jovens hoje vêm com outra carga, já vêm com esse enfrentamento desde cedo, mas eu percebo que o que acontece comigo ali, eu sou uma vítima de um processo de epistemicídio, né? Em que a gente não nos é dado sequer a possibilidade de pensar na construção de um conhecimento que sirva a nós mesmos. Então, meu mestrado é um mestrado dedicado, assim, aqui eu não estou, obviamente, pessoalizando esse debate, nem querendo culpar quem me orientou, quem deixou de me orientar. Eu estou falando de estruturas, acho que esse é o debate que importa. Né? Então, eu faço uma pesquisa que não discute raça no meu mestrado. E falo isso com pesar, mas também ciente de que são processos que a gente vai construindo ao longo da vida, e é importante olhar para trás e ver o que a gente construiu, o que deixou de construir, e o que a gente pode, mais adiante, em que a gente pode contribuir. É a partir de um amadurecimento na pesquisa, na profissão, que aí eu começo a entender que aquela construção do processo penal que eu até então encontrava nos bancos da faculdade, ela é insuficiente para explicar a realidade que eu estou vendo. Qual é a realidade que eu estou vendo? E isso hoje tem sido cada vez mais repetido, né? Eu costumo dizer até que tem ocorrido, eu costumo chamar de fetichização dos números, mas eu começo a notar que as pessoas, embora vocalizem muito os dados sobre encarceramento no nosso país, ao mesmo tempo em que se vocaliza muito essas cifras são muito vocalizadas, ao mesmo tempo ninguém se importa realmente com o que de fato é o cárcere no Brasil. Então, eu aí já mais à frente, já como professor, já orientando trabalhos de conclusão de curso na faculdade, em faculdades de direito, eu começo a ter contato com uma série de alunos e alunas que fazem trabalho falando do encarceramento e que decoram os números, que 67% das pessoas são homens negros e enfim, os dados todos do encarceramento começam a pular e a serem vocalizados, repito, sem que realmente se tenha uma percepção, primeiro, de que atrás das grades não há números, mas pessoas, vidas, famílias, comunidades, que não se prende uma pessoa só nunca, que você consegue, e efetivamente esse é o poder violento do Estado penal, você consegue aprisionar comunidades, que é isso que você provoca quando você retira uma pessoa, uma subjetividade daquele grupo. Então, esse é um primeiro ponto que as pessoas passam a simplesmente omitir das suas análises. O segundo ponto
é a percepção de que ninguém estava realmente muito preocupado com alternativas àquela condição, e sim preocupados em descrever uma realidade, especialmente através de dados frios. Então, por exemplo, isso hoje tem mudado em grande medida, mas é uma realidade muito forte nos cursos de direito no nosso país, até hoje, que sejam feitos trabalhos que estão completamente desconectados com a realidade. O número de pesquisas empíricas, e seria até interessante que nós tivéssemos dados específicos a respeito disso, eu não os conheço, mas o número de pesquisas empíricas é extremamente baixo. As pesquisas, no geral, elas se reportam. E na faculdade de Direito isso é extremamente arraigado, ou pelo menos vou trabalhar com a minha época, né, para não ser tão cruel, já que eu não estou hoje diretamente conectado com o âmbito da graduação nas faculdades de Direito aqui, mas na minha época era extremamente raro que qualquer aluno ou aluna fizesse um trabalho que se preocupasse em conectar com a realidade. Ao contrário, os trabalhos eram feitos para se pensar e discutir outros trabalhos já escritos, chegando, no geral, a um lugar muito tímido em relação àquilo que se poderia efetivamente alcançar se os trabalhos estivessem realmente dedicados a uma preocupação com o mundo à nossa volta, e especialmente a uma preocupação com as violências que o sistema de justiça, e para o nosso encontro de hoje, o sistema de justiça criminal, ele tem sido capaz, não só capaz, mas tem realmente produzido. Então, esse é um primeiro ponto que me parece importante, que é de pensar o que é que se tem produzido nas faculdades de direito, o que é que o ensino jurídico no Brasil tem realmente produzido. E essa produção da formação jurídica, ela está muito relacionada a algo que nós, certamente vocês já tiveram a oportunidade de discutir muito aqui no ciclo, está muito relacionada a quem ensina, a quem está no lugar, na posição, na condição de docente nas faculdades do nosso país. Hoje, apesar de toda a movimentação e de toda a crescente de ocupação das nossas, nos bancos da faculdade, enquanto alunos, alunas e alunos, ainda há uma deficiência, ainda há uma lacuna, ainda há um vazio no que diz respeito à quantidade de professores e professoras negras. Portanto, essa seria uma das condições necessárias para que nós tivéssemos um espaço de reflexão que efetivamente se conectasse com nossas demandas. E nossas demandas quais são? Uma delas, e a principal, é entender que o nosso povo tem sido aprisionado, que o nosso povo tem sido exterminado, que nós somos vítimas de um genocídio. E vejam que até esse próprio termo, também certamente vocês já discutiram isso aqui, até o próprio termo genocídio do povo negro é uma expressão que até hoje, embora reivindicada por nós e pelos nossos e nossas, até hoje é uma expressão que a branquitude muitas vezes rejeita, que de uma forma geral rejeita, que não admite. Se discute em qualquer cenário, né, o Holocausto europeu, se evoca a categoria do genocídio. E a professora Ana Flauzina, mais uma vez a referindo, tem um texto muito importante a esse respeito, depois eu posso colocar aqui no grupo a referência, mas se evoca a condição, a expressão, o termo genocídio. Mas quando nós falamos da nossa realidade, da realidade da juventude que vem sendo dizimada no nosso país, não se aceita que seja utilizada a categoria de genocídio. Então, quando se pensa em genocídio, se está referindo, de uma forma tradicional, a pessoas específicas. E essas pessoas não são os nossos, as nossas, não somos nós. Embora nós sejamos efetivamente vítimas e os dados estejam todos aí para mostrar, não temos o reconhecimento da nossa condição de vítima. Isso aí já trazendo aqui para a roda o professor Felipe Freitas, junto com a professora Ana Flauzina, vamos discutir muito isso. A nós, pessoas negras, não é dada a condição de vítima, a possibilidade de ser vítima. E é justamente por não podermos
ocupar esse espaço de vítima é que tudo pode ser feito com nosso corpo. Porque nós não podemos reclamar, não podemos evocar essa condição, esse lugar de violentados e violentadas, porque somos, e aí já trazendo aqui uma ideia afropessimista, que seria aí outro debate para um encontro próprio, porque nós somos não pessoas. É assim que tem funcionado um sistema hierárquico da humanização ou desumanização na nossa sociedade. Mas vamos voltar. Então, pensar num processo de formação jurídica, pensar na formação jurídica é identificar como tem ocorrido essa formação e quem está no espaço de possibilidade de ensinar e o que é passível de se ensinar. O que se ensina hoje nos bancos das faculdades? Quem pode ensinar, quem está ensinando e o que tem ensinado? De uma forma, e aí volto a esse ponto, de uma forma ainda tímida, e a gente precisa trabalhar. Estamos agora num debate, temos vivido um debate sobre a lei de cotas, e a Atitude quer que seja revogada e que a gente não dê continuidade a esse processo, mas os bancos da faculdade, os alunos e alunas e alunos, a gente tem conseguido crescer um pouco mais o espaço das faculdades. Agora, não basta, preciso também nós estejamos como professores, professoras, na graduação, no mestrado, no doutorado. Porque isso que tem nos dado a mínima possibilidade de estudar, de conseguir pesquisar aquilo que retorna para nosso povo, que retorna para o nosso quilombo, que retorna para a nossa casa. Então, pensar a formação jurídica é um pouco isso. E pensar o sistema de justiça criminal é dialogar ou identificar de que maneira é estabelecido um fluxo, esse fluxo entre formação e funcionamento do sistema de justiça criminal. Não sei aqui quantos de vocês vão estar conectados mais diretamente com a ideia lá do início da faculdade de Direito, com a área penal, mas a gente aprende na faculdade que existe um princípio chamado princípio da insignificância. E o princípio da insignificância ele traduziria a ideia de que o direito penal ele não existe para atuar sobre infrações mínimas, sobre eventos que não tenham um potencial. Deixa eu tirar o óculos porque ele fica refletindo para vocês. Sobre eventos que não tenham um potencial suficientemente lesivo a determinados bens jurídicos. De forma mais direta, professor, tá enchendo, falando muito rebuscado, furtar uma caneta, tirar uma caneta de alguém, a princípio, é uma conduta que não deveria sofrer repressão penal. E a gente aprende isso na faculdade. Ao mesmo tempo, quando a gente... Aí Florita colocou uma colocação que aí eu preciso do óculos, que aí eu já não consigo mais ver. Ao mesmo tempo, enquanto a gente aprende isso no banco da faculdade, que uma conduta que, de alguma forma, lesa um bem jurídico de maneira ínfima, de maneira muito pequena, que essa conduta não vai ser repreendida pelo direito penal. A gente aprende isso. E, na prática, o que é que a gente vê? A gente vê mulheres sendo presas por furto de comida, pessoas sendo assassinadas em supermercados, por acusações de furto de carne, de furto de bens de higiene pessoal. Ou seja, a nossa prática, muito cedo, vai denunciar que aquilo que nós aprendemos na faculdade não nos serve, porque não dá conta da realidade viva, crua, nua, como ela é. Florita coloca a definição da subjetividade a partir do negativo, não branco, não humano, civilizado, é um dos pilares da modernidade colonial. Esta base vai depois ser usada para fundamentar o próprio processo de invasão, dominação e exploração dos povos do sul global.
Perfeito, Florita. É aquela ideia de que a constituição de o que é ser, ela passa pela negação da possibilidade do oposto. E é isso que nós temos vivido e contra isso que nós temos lutado, para afirmar que nós somos, e somos no mundo e precisamos afirmar isso o tempo todo, porque as estruturas elas estão o tempo todo buscando manter a negação dessa nossa existência. Mas vamos lá. Então, o princípio da insignificância é um princípio que a gente aprende nos bancos da faculdade, mas que muito cedo e de forma muito simples é possível identificar a sua inaplicabilidade para algumas pessoas, não para todas. E por isso aí a gente começa a dar conta de conceitos que a criminologia vai nos trazer lá há bastante tempo e que até hoje são úteis enquanto chaves de leitura para pensar um pouco o sistema de justiça criminal, que são as ideias de seletividade e vulnerabilidade, que eu prefiro chamar de vulnerabilização. Então, só para me conectar, pessoal, essas ideias que estão aí, o que eu estou trazendo, conecta com o que vocês já refletem? Tem algo que está fora do lugar? Querem que eu aprofunde algum ponto? Podemos seguir? Como é que está para vocês? Eu não tenho nessa turma nenhum agente infiltrado, então eu vou seguindo. Fique muito à vontade. É a última aula. Professor. Tá ótimo, boa noite. Tá ótimo. Oh, que bom. Então, é a última aula. Fiquem à vontade aqui, a aula é de vocês, viu? Então, qualquer coisa é só... Professor, só para trazer também alguns feedbacks aqui do grupo do Telegram, né? Estão sinalizando que eles conseguem acompanhar, que está tudo bem, que o senhor pode seguir. Ótimo, que bom. Então, a ideia, depois dou dicas de artigos e biografias, com certeza. Pode ficar tranquila, Marília, que isso aí a gente vai fazer sim. Então, a ideia de desconexão entre aquilo que se aprende e aquilo que se encontra na prática, ela é muito flagrante. No curso de Direito, isso vai surgir de uma maneira muito rápida. E na formação jurídica penal, isso é ainda mais gritante. Porque, gente, feliz ou infelizmente, a gente hoje está muito conectado na prática, no dia a dia, no noticiário, nas notícias jurídicas, com o sistema de justiça criminal. O sistema de justiça criminal ele está muito vivo e muito próximo por uma série de razões. Primeiro, por quê? Primeiro, porque às vezes está ligada à notícia das nossas famílias, enquanto pessoas vítimas de um processo de encarceramento. Então, esse é um ponto possível, um ponto comum, um ponto que acontece. E quando eu falo encarceramento, eu estou até sendo econômico, porque mais do que a violência do cárcere, nós estamos e devemos pensar processo penal, justiça criminal, como a violência também, que é a violência de extermínio dos nossos e nossas. Então, é bom pensar nessas duas frentes de extermínio, que é o encarceramento, que mata a subjetividade, que aprisiona, como também o extermínio físico, né? Então, vamos pensar nessas duas frentes. Há outras tantas. A gente sabe que quando a gente pensa em genocídio do povo negro, a gente não está se limitando à morte física, não está se limitando ao encarceramento. Mas para pensar a justiça criminal, inicialmente, pelo menos, acho que a gente pode se restringir a essas duas frentes para que a gente possa avançar um pouco e reduzir nosso âmbito de análise para que a gente converse bem. Então, quando a gente pensa no sistema de justiça criminal, a gente está trabalhando com, necessariamente, uma seletividade e uma vulnerabilização muito grandes. Essas categorias, que vocês certamente já conhecem, mas só para reavivar, elas dão conta de como o sistema de justiça criminal ele existe, como na forma... E olha, mais uma vez, a ideia de formação jurídica. Como na ideia de formação jurídica, como na formação jurídica, a gente vai aprender que as leis são feitas para todos,
uma das ideias, um dos pilares da proposta de lei enquanto ente jurídico é de que a lei é abstrata, de que a lei ela é aplicada a todo e qualquer cidadão, cidadã, não é isso? Então, a gente vai pensar que a lei é para todos, mas quando a gente trabalha com o direito penal e o processo penal, é muito nítido como essa lei, que em tese é para todos e todas, essa lei não se aplica a todos e todas. E não se aplica por uma série de razões. Essa lei pode ter sido feita apenas para determinadas pessoas, e aqui existe uma série de possibilidades para a gente pensar nisso. Eu não vou nem aprofundar tanto aqui. Mas a lei pode ter sido feita, ainda que pensada de forma mais geral, de uma forma mais democrática, digamos assim, a lei pode não ser efetivamente aplicada para todas as pessoas. Então, quando a gente pensa em seletividade de um direito penal, a gente está caminhando muito por aí. A gente está pensando como que determinadas leis previstas para serem aplicadas para toda e qualquer pessoa, na prática, só são aplicadas para algumas pessoas. E quem são essas pessoas específicas? São as pessoas negras, são as pessoas periféricas, são as pessoas jovens. Essas são, essencialmente, as pessoas que são efetivamente escolhidas, selecionadas, da ideia de seletividade no nosso país. A querida professora Vilma Reis, trabalha muito com a categoria jovens homens negros, pensando que essa tríade, ela é a tríade que externaliza, que materializa a tríade que é a vítima, por excelência, de um Estado policial como o nosso. Né? Então, a gente pensar que o Estado se projeta de forma violenta sobre essa tríade por excelência é pensar como opera prioritariamente o processo penal, o direito penal. Identificando, e aí que a gente não pode deixar de identificar isso, como as mulheres negras têm sido cada vez mais e exponencialmente uma crescente que não se vê em nenhum outro grupo, como as mulheres negras têm sido vítimas de um processo de encarceramento também no nosso país. Não só no nosso país, mas vamos nos restringir aqui ao Brasil para facilitar também o nosso encontro. Então, pensar em seletividade é pensar nessa proposta de funcionamento de um sistema jurídico, pensar nessa proposta de direcionamento de um aparato estatal, que é uma proposta voltada a atingir determinadas pessoas e que tem conseguido esse objetivo. Na prática, é isso que nós temos assistido. Nós temos assistido um processo penal que é vocacionado a atingir determinadas pessoas. E aqui, com todos os cuidados que eu preciso ter por conta da minha profissão, da minha atuação profissional, é importante que a gente perceba como a análise do oposto ela é muito também reveladora. E vou me explicar, porque a frase é muito abstrata. Que é o seguinte: se a gente consegue perceber muito bem como o processo penal alcança o encarceramento de determinadas pessoas, as pessoas negras, as pessoas pobres, as pessoas jovens no nosso país, ao mesmo tempo, as pessoas não negras, as pessoas ricas, elas têm sido imunizadas no nosso país. Esse processo de imunização é exatamente, Mirtes, a condição de não selecionados do processo penal da branquitude. E aí a gente vai dialogando com algumas questões muito, muito interessantes. E aí eu volto mais uma vez para a formação jurídica. Se não há professores negros, professoras negras, se eu tenho majoritariamente professores brancos, professoras brancas, eu também tenho a composição do judiciário, na composição do Ministério Público, na composição das defensorias públicas, uma maioria de pessoas não negras. E, óbvio, embora isso não seja uma relação causal,
tem se demonstrado que há uma constituição, a perpetuação de determinados grupos nos espaços de poder. E são esses grupos que têm, e vou usar com alguma ironia aqui, que têm, por coincidência, perpetuado esse estado de coisas. Então, se na formação jurídica eu tenho uma lacuna quanto à presença negra nos bancos docentes, no judiciário eu também tenho isso, no Ministério Público eu tenho isso, na Defensoria Pública, por mais que sejam instituições significativos dentro do sistema de justiça criminal, eu ainda tenho um déficit de composição, um déficit da presença negra absurdo, que faz com que a gente consiga identificar de maneira muito nítida e expressiva polos em que as pessoas que são processadas criminalmente e condenadas criminalmente têm cor, enquanto que as pessoas que processam e mesmo as que defendem têm a cor oposta. Eu dizia que o oposto é verdadeiro e confirma essa análise. Quando a gente trabalha com os crimes de colarinho branco, por mais, e aqui é uma pegadinha interessante, é uma pegadinha que é preciso que a gente esteja atentos e atentas e atentes. Há uma pegadinha interessante que é o fato de que no noticiário, o que é que a gente tem visto? Volta e meia a gente tem visto no noticiário empresários sendo denunciados, sendo alvo de operações. Nós temos visto operações que prendem grandes grupos, e enfim. Essas operações existem, elas aparecem no noticiário, aparecem. Mas, efetivamente, são essas as pessoas que nós encontramos nas prisões do nosso país? Não são. E aí, quando eu digo que a pegadinha, ela nos seduz, mas é preciso estar muito atente a isso, é justamente porque, embora o noticiário esteja não raro apresentando a prisão dessas pessoas, não é isso que tem se refletido nos números das prisões no nosso país. O que mostra que entre o processo de espetacularização do processo penal, de prisão dessas pessoas, de decretação de prisões, de operações que são feitas com todo alarde, e a efetiva condenação dessas pessoas, há uma distância absurda e é um percurso que não tem se completado. Não tem se completado de uma forma, obviamente, geral. Óbvio que há aqui e ali situações em que essas prisões têm ocorrido. Ok? Marília comenta. Eu coloco óculos de novo, Marília. O sistema criminal brasileiro é especialista em punir crimes contra o patrimônio, exemplo do furto, inclusive famélico, e ouvido a punição de crimes mais graves, como a ameaça ao Estado Democrático de Direito, terrorismo, etc. Exatamente. E aí, a ideia, Marília, é percebermos exatamente o quê? O sistema de justiça criminal, ele não está isolado no mundo. O sistema de justiça criminal, ele é... Bem, eu vou ser mais gradativo. O sistema de justiça criminal, ele precisa ser pensado a partir da finalidade a que se propõe. Qual é a razão de existir do processo penal? Qual é a razão de existir do direito penal? A gente vai aprender uma coisa na faculdade e vai estar conectada na prática com outra coisa. É o que eu dizia. E na prática, é possível pensar um sistema de justiça criminal que não traga como resultado isso que tem trazido? Essa pergunta do milhão, é a pergunta de ouro para o nosso encontro de hoje. E eu vou sair daqui sem respondê-la, porque eu não vou me arvorar tanto. Essa é uma pergunta difícil, é uma questão teórica a ser respondida. Talvez, né? Porque os abolicionistas já resolveram isso há muito tempo. E a resposta seria fácil, seria vamos abolir, e assim é que se resolve. É o abolicionismo que, de fato, vai dar conta da não reprodução dessas violências e desigualdades. E há uma afirmativa em tom de brincadeira, mas que é mais séria do que uma brincadeira propriamente, que é o maior crime contra a humanidade hoje em andamento é exatamente o sistema prisional. Ou seja, nós não temos nada tão grave sendo praticado hoje quanto
à existência das prisões, quanto ao aprisionamento. E aí vamos mais uma vez restringir ao nosso país. A ideia aqui hoje não é discutir de forma mais geral, porque nós teríamos outras questões, porque as sociedades são diferentes, embora haja traços muito comuns, especialmente se a gente discutir a antinegritude. Mas o fato é, pensar no sistema de justiça criminal sem abolir o sistema de justiça criminal. É possível discutir um sistema de justiça criminal que não caminhe para a seletividade, que não caminhe para a punição de determinados grupos específicos. E aí é importante que me parece importante que a gente pense o seguinte: o sistema de justiça criminal, ele não está, de forma alguma, nunca esteve, dissociado de uma sociedade, dissociado de um contexto específico. E a nossa sociedade, isso estamos todos cansados e cansadas e cansados de saber, a nossa sociedade é uma sociedade estruturalmente racista. Não me cabe aqui, na última aula, discutir mais racismo estrutural com vocês. Seria aqui até ingênuo da minha parte. Vocês, além de já terem essa bagagem, certamente tiveram um contato insistente e persistente, como há de ser nesse ciclo. Mas o sistema de justiça criminal não pode ser pensado fora da sociedade em que está inserido. E a nossa sociedade é sociedade estruturalmente racista. E aí eu quero trabalhar com vocês com alguns exemplos para que a gente possa pensar como esse racismo estrutural ele vai operar dentro do sistema de justiça criminal. E eu volto. Na minha trajetória, assim, hoje, meu foco é processo penal. Assim, eu tenho me dedicado ao estudo do processo penal e tenho me dedicado ao estudo do processo penal há algum tempo. Eu sou professor prioritariamente de processo penal. Eventualmente ministro aulas e de outras matérias, mas o meu foco é o ensino do processo penal. E dentro do processo penal, não é de agora, há uma tradição crítica daquilo que é como o processo penal precisa ser um espaço de redução de danos, um espaço de contenção do poder punitivo. Eu vou colocar essa expressão aqui, contenção do poder punitivo. E a ideia de processo penal como contenção do poder punitivo está justamente associada com o fato de que, bem, pensando que eu não posso resolver com as próprias mãos os conflitos, e, portanto, se alguém agride alguém da minha família, ou se alguém me agride, eu não posso simplesmente agredir de volta essa pessoa como forma de puni-la, porque nós temos, em algum momento da nossa história, da constituição da sociedade, nós temos um pacto em que, ao invés de fazer justiça com as próprias mãos, eu recorro a um terceiro imparcial. Se em algum momento eu desejo a punição dessa pessoa, eu devo recorrer ao Estado, e o Estado, ao punir essa pessoa, ele não pode fazê-lo de qualquer forma. O Estado deve fazê-lo necessariamente através do processo penal. Portanto, o processo penal, como regra, ele é necessário para que eu alcance a punição. Se o processo penal é necessário para que eu alcance a punição, há uma corrente que vai, e essa corrente é cada vez maior, e é uma corrente com uma série de expoentes, uma série de pessoas vai identificar que o processo é a contenção, deve funcionar como a contenção do poder punitivo. Ou seja, o agressor, aquela pessoa que pratica uma violência, deve ser punida? Deve. Como ela deve ser punida? Ela deve ser punida através do processo penal. E o processo penal deve funcionar como um instrumento para que a punição dessa pessoa seja uma punição justa. Até aí, a princípio, estaria tudo bem. Até aí, a princípio, estaria tudo bem. Bem, qual é o problema dessa corrente? É que, de uma forma geral, dessa corrente não, desse panteão, eu diria, de juristas do processo penal, é que, ao pensar no processo penal como uma forma de contenção do poder punitivo, questões como raça e gênero não têm sido, no geral, articuladas para.
essas questões não são articuladas para... Professor Vinícius, está cortando, está travando sua conexão. Não, foi só um pouquinho. Foi só um pouco. Foi agora. Foi só um pouquinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pequena pausa e vou pegar um cabo aqui de internet que pode ajudar a gente. Só um instante. Eu vou tentar mais um pouquinho. Continua travando? Não, tá ótimo. Eu vou tentar mais um pouquinho. Eu peço que vocês me avisem de novo. Viu? Se falhar? Tá certo. Pronto. Então, a ideia de um processo penal como contenção do poder punitivo, no geral, não tem refletido sobre raça e gênero. Isso faz com que a gente tenha uma reflexão que ela é sempre insuficiente, que não vai dar conta, portanto, daquilo que é o principal do processo penal. E por que eu digo que é o principal do processo penal? Porque basta a gente olhar de trás para frente. Eu fazia muito essa brincadeira na graduação com alunos e alunas. Eu dizia, gente, discutia qual é o conceito de processo penal, para que serve o processo penal, e as pessoas vinham com ideias muito bonitas, românticas até. Na prática, nós temos um processo penal que tem encarcerado majoritariamente pessoas negras. Em processos em que essas pessoas costumam passar o processo presas, e suas penas são penas altas. Então, e por crimes, como mais cedo aqui a colega colocava, a colega Marília colocava, crimes que são crimes, em geral, crimes patrimoniais. E além, são os crimes patrimoniais mais crimes de drogas. Isso é importante de ser identificado, porque se a gente olha de trás para frente, a gente pensa, bem, se esse tem sido o resultado da aplicação do processo penal, eu preciso identificar quem são as pessoas que estão sendo presas em razão do funcionamento do sistema de justiça criminal. E se são pessoas negras, jovens, pobres, e aqui pobres, esse pobre é aferido no geral pela baixa escolaridade. Se são pessoas com esse perfil, eu preciso me fazer a pergunta: por que essas pessoas estão sendo as pessoas aprisionadas? Uma certeza nós temos, desde que negamos o Lombroso. Não é porque essas pessoas são mais criminosas do que outras. Não é por isso. Isso já é uma certeza. Então, se não é por isso, é por quê? É porque o sistema funciona para isso. E se o sistema tem funcionado para isso, por que a discussão crítica não tem sido suficiente? Voltemos mais uma vez, porque não tem discutido raça, não tem discutido gênero no processo penal de forma geral. Menções honrosas há de ser feitas a pessoas que têm discutido também com esse viés. Mas vamos lá. Vamos pensar agora um pouco mais em processo penal especificamente. E, mais uma vez, me avisem ainda se tiver com corte, e me avisem também se eu precisar aprofundar ou retomar alguma ideia. A ideia hoje aqui é isso, né? 27 de dezembro, não quero que ninguém saia daqui, poxa, o professor falou aquilo e eu não consegui entender muito o que ele estava querendo dizer, não explicou bem, estava falando embolado ou qualquer coisa do tipo. Contem, por favor, me peçam, me interrompam, coloquem no chat o que vocês precisarem, eu estou aqui para isso, tá? Então, vamos pensar um pouco. Ótimo, obrigado, querida. Então, vamos pensar um pouco o seguinte. E aí, agora, assim, eu estou aqui hoje, penso eu, para poder contribuir de alguma forma com a visão sobre processo penal. Se não era isso, me perdoem, mas é o que eu tenho hoje para dar aqui para vocês. E aí a ideia é pensar o seguinte: o processo penal, o nosso processo penal hoje,
ele é regido principalmente, prioritariamente, por um código que é um código de 1941. 1941. 1941. O Código de Processo Penal já fez mais de 80 anos. Nada contra as pessoas de mais idade, muito pelo contrário, né? Toda reverência às pessoas com 80 anos. Mas para uma legislação que está lidando com a vida real de pessoas acusadas de crime, essa legislação com 80 anos, ela já não nos serve. E nós vamos encontrar uma dificuldade muito relevante que precisa ser discutida, que é o seguinte: o nosso Código de 1941, ele é, e aí é uma questão lógica e temporal, ele é um código anterior à Constituição de 1988. Nós temos, portanto, e aí eu vou usar essa expressão, nós temos um descompasso axiológico. Que é uma expressão rebuscada para dizer o seguinte: o Código de 41, para quem não conectou, para quem não ligou, para quem não lembra, para quem não está diretamente atente a isso, o Código de 41 ele está extremamente relacionado, vinculado, ele está ali imerso numa áurea, num contexto. Só um instante. Minha filha acaba de entrar aqui. Uma pequena pausa. Voltamos. Vida real, perdão. O Código de Processo Penal está em descompasso com a Constituição. O Código de 41 ele está imerso num contexto ditatorial. Um contexto ditatorial que eu diria um duplo contexto ditatorial. Um contexto ditatorial que está na sua matriz referencial, que é o Código Fascista de Mussolini na Itália, porque o nosso Código de Processo Penal ele replica em grande medida o Código Italiano de Mussolini, o Código de Processo Penal da Itália, a Itália que estava na vigência da ditadura fascista. E aqui no Brasil, ele vai encontrar um espaço muito acolhedor, com todas as ironias aqui, que é o espaço de reprodução, de crescimento, que é o espaço da ditadura varguista, de 37. Então, nós temos um código que foi concebido para ser autoritário. E ele não se envergonha disso, nunca se envergonhou disso, porque é a matriz dele, a gênese do Código de Processo Penal é essa por excelência. Agora, que ele tenha sido isso lá atrás é um problema, mas talvez não fosse o nosso problema. Poderia não ser nosso problema se esse código tivesse deixado de existir em algum momento. Qual é o problema nosso? É que esse código está existindo até hoje. Ah, professor, mas a Constituição de 88 é uma Constituição cidadã, é a Carta Democrática. Sim, ok. Mas vejam, o Código de Processo Penal continua vigente. Seria de se esperar, e aqui a gente começa a fazer uma análise que imagino também que vocês já tenham feito, mas que eu proponho retomar, seria de se esperar que com a entrada em vigor, a promulgação, melhor dizendo, da Constituição Federal de 1988, aquilo que nós chamamos de conteúdo do Código de Processo Penal deixasse de ser efetivamente aplicável. Que fosse, portanto, e aí a gente teria uma série de nomes, mas que houvesse pelo menos a não recepção das normas que vigiam do Código de Processo Penal até então. Mas isso não aconteceu. E aí aqui que eu quero dar um salto na análise, retomando o que certamente vocês já contactaram, já tiveram contato em algum momento, que é, professor, não existe uma corte constitucional
para julgar exatamente as situações em que uma norma infraconstitucional, portanto, a norma inferior, ela não dialoga, não está alinhada com a Constituição, e me parece que existe. Mas onde é que está o arranjo da branquitude no processo penal também? Está exatamente no fato de que normas imersas, concebidas, instituídas num contexto autoritário, com a verve autoritária e vocacionadas ao autoritarismo, essas normas continuem vigendo na nossa sociedade. A despeito, ou apesar de termos uma Constituição, que é a Constituição de 88, que trata de outra forma o proceder, que trata de outra forma as nossas relações, ou seja, de forma mais direta. Se a Constituição Federal diz que nós temos o direito à ampla defesa, tudo no Código de Processo Penal de 41, que vai de encontro, que esbarra com esse valor, deveria ser declarado inválido. Mas isso não acontece. Por que não acontece? Isso não acontece por uma razão muito simples. Porque existe uma arquitetura do poder que deseja manter esse movimento autoritário. E por que esse movimento autoritário deve e precisa ser mantido nesses termos? Por uma razão simples. Porque quem é encarcerado no Brasil são os nossos, são as nossas. Gente, não faz nenhum sentido que eu tenha conseguido mudar Código Civil, Código de Processo Civil, que eu tenha conseguido mudar constituições, no plural, porque o Código de Processo Penal assistiu mais de uma Constituição ser promulgada, e que eu não consiga mudar o Código de Processo Penal. Eu tenho 12 anos de formado. Eu ouço falar no novo Código de Processo Penal, desde que eu entrei na faculdade. Tive a felicidade e frustração de, mais recentemente, enquanto diretor do IBCCRIM, que é hoje o maior instituto de ciências criminais do país, dentre essas instituições mais tradicionais, formais, tive a possibilidade de participar da mais recente investida de formulação de um novo Código de Processo Penal. Mais diretamente participaram o querido amigo Renato Stanziola, a Cleonice Pitombo, Antônio Pedro Melchior e outras tantas pessoas queridas, mas o fato é, mais um movimento foi feito nesse sentido, e o que é que nós tivemos? O que é que nós tivemos em troca? Gratidão, querida irmã Carla Quatirene. Fique à vontade, fiquem todos à vontade. Muito obrigado, sejam bem-vindos. Quem chega agora, sejam bem-vindos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Mais uma vez, mais um movimento para a mudança do Código de Processo Penal. E o que é que acontece? Não acontece a mudança. Mas enquanto a mudança não acontece, e aí esse é um ponto que a gente consegue explorar e avançar um pouco mais, enquanto a mudança não acontece, uma série de mudanças ao Código de Processo Penal foi formulada. E aí, óbvio, eu preciso ser muito honesto com vocês. Eu não posso dizer que o Código de 41 é o mesmo, é aplicado da mesma forma, com as mesmas regras até hoje. Não é disso que se trata. Houve uma série de mudanças, e a gente chama essas mudanças de reformas ao Código de Processo Penal. Elas ocorreram mudanças. Eu poderia citar aqui, basicamente, duas reformas de 2008 e de 2011, e poderia chamar também a mais recente de 2019. Eu vou chamar de reforma da CPP, embora nem todas essas sejam chamadas de reforma, mas aqui acho que para a gente se organizar didaticamente isso seja suficiente, e na minha explicação eu serei mais correto, mais adequado. Nós tivemos, portanto, reformas ao Código de Processo Penal. E aí a primeira antecipação que eu devo fazer é: reformamos, mas estamos, de algum modo, no mesmo lugar. Alguém que me ouça dizer isso, sobretudo
pessoas da teoria crítica do processo penal vai dizer, um absurdo, como é que um professor de processo penal diz que estamos no mesmo lugar, se antes, no interrogatório judicial, vejam como isso é importante, e é talvez a primeira colocação que eu posso fazer aqui, que é inclusive anterior a 2008, no primeiro, no interrogatório judicial, que era o primeiro ato do processo penal, do procedimento penal, o interrogatório judicial, antigamente era feito sem, ou podia ser feito sem a presença de um advogado ou advogada. E passou a ser exigida a presença de um advogado ou advogada no processo, no interrogatório judicial. Como é que eu estou dizendo que mudamos e não mudamos nada? É verdade, mudamos muita coisa. Mas quando nós olhamos, e aí, mais uma vez, olha como esse recurso pode nos ajudar a compreender se efetivamente as coisas estão mudando. Quando a gente olha para os números do encarceramento, a reprodução de um encarceramento antinegro, ela tem sido uma constante na nossa história. Isso é muito importante para que a gente tenha consciência de que mudança nós estamos operando, porque se a gente muda, e no final nós estamos encarcerando as mesmas pessoas negras, pobres, de baixa escolaridade, talvez não adiante ficar mudando, e certas estão os abolicionistas. Isso e aqui eu não tô me posicionando ainda, eu estou querendo trazer mais angústias do que realmente soluções, mas para a gente pensar exatamente isso, que olha, veja, se a gente está mudando, e tanto faz ter defensora ou não ter no interrogatório, no final das contas, não sei se faz sentido a gente ficar preocupado com essa mudança. Talvez nosso discurso, nosso enfrentamento tenha que ser outro, que não propriamente se tem ou não tem advogado. E aqui eu estou sendo, estou me valendo de um exagero retórico, né? Porque aí já que a aula é gravada e deixar registrado aqui, eu tenho uma certa convicção de que nosso enfrentamento tem que ser duplo, né? Ou seja, vamos garantir a defesa no interrogatório, mas nós devemos estar também muito atentas e atentos à necessidade de pensar outras formas de solução dos conflitos na sociedade. Porque essa forma atual, melhor com defesa do que sem defesa, não tenho dúvida, mas essa forma, esse modelo de processo penal está gerando, historicamente, a mesma coisa, que é esse encarceramento. Então, vamos lá. Em 2000, vamos voltar, já que eu falei do interrogatório judicial, vamos pensar em... Perfeito, Florita. Perfeito. Florita trata algo que é exatamente o cerne da nossa discussão, da nossa preocupação aqui. Não é, e foi o que eu falava um pouco antes até, e agradeço, Florita. Não é propriamente discutir se a lei é a lei A, B, C, ou a C modificada, ou a D modificada. Caiu um livro até para chamar a atenção da gente. Ou a D modificada. É exatamente que sociedade nós temos. E isso poderia ser suficiente para encerrar a nossa conversa, né? Ou seja, eu preciso me preocupar com o modelo de sociedade que nós estamos, em que nós estamos, e que nós estamos tolerando, permitindo que ocorra. Por quê? Se nós estivermos pensando apenas no formato, na quadratura legal normativa, nós vamos falhar miseravelmente. Não haverá um código de processo penal democrático em uma sociedade racista. Simplesmente não haverá. Não haverá um código de processo penal democrático, um processo penal garantista em uma sociedade racista. Enquanto nós não rediscutirmos as bases da sociedade na qual nós vivemos e na qual opera um plano normativo, que é o do processo penal, nós não vamos conseguir ter outro resultado que não o mesmo encarceramento de pessoas negras, pobres e jovens. É basicamente isso. De todo modo, e não sei se é exatamente isso que Florita aí no chat traz, porque eu estou lendo sem óculos, já está mais difícil,
Nós não podemos, isso é o que eu tenho aprendido, porque essa minha colocação, e até brinquei aqui, a gente poderia encerrar a aula. Sim, se eu encerrar a aula, a gente faz o quê? Volta todo mundo para casa, dorme com angústia e fica por isso mesmo, né? Nós temos um direito, temos um Código de Processo Penal, temos um sistema de justiça criminal. Enquanto nós não conseguimos refundar a sociedade em que vivemos, vamos fazer o quê? Nada. Precisamos fazer algo. Precisamos trabalhar também com os artefatos, com os instrumentos que nós temos aqui. E precisamos trabalhar para que ele seja o menos violento, excludente, racista, seletivo possível. É preciso, portanto, que nós façamos algo com aquilo que está posto, certo? Então, eu não concordo, se fosse até possível colocar nesse sistema, eu não concordo com o capitalismo, ok? Mas você vive num mundo capitalista. Enquanto você não concorda com o capitalismo, você vai fazer o quê para que o capitalismo possa ser menos cruel, menos violento, menos agressivo do que o que é? Algo há de ser feito. E acho que o nosso esforço tem que ser para construir a partir da realidade. A gente não pode ficar discutindo apenas em cima daquilo que desejamos e da utopia. A gente tem que trabalhar com os passos possíveis dentro da nossa realidade atual. Mas retomando, porque aqui, nosso objetivo aqui agora, nesse encontro, é que a gente possa discutir, ou possa denunciar, a melhor expressão é essa, que eu possa denunciar como tem operado o sistema de justiça criminal, pensando aqui especificamente nas normas processuais penais. E aí eu dizia, lá, isso é 2003, é a Lei 10.792 de 2003, é uma lei que promove a mudança. Essa lei é interessante porque ela promove uma dupla mudança. Vejam só, isso eu gosto desse exemplo, eu não ia nem falar dele, mas eu gosto desse exemplo porque ele demonstra como o sistema está o tempo todo girando, mas produzindo as mesmas violências de alguma forma. E observem como isso é interessante. Alguém aqui sabe o que é o RDD? Todo mundo? Alguém sabe dizer de pronto? Rose já fez que não. Alguém sabe? Valendo meio ponto. Eu sei, professor, né? O regime diferenciado, né, de prisão, onde o reeducando, quando ele comete, às vezes, alguma penalidade grave, ele é aplicado, né, o RGD, que com o pacote anticrime ficou muito mais desumano, né? O processo de RDD ficou mais desumano, aumentou o tempo que ele fica segregado, né, lá. Perfeito, perfeito, perfeito. O RDD, exatamente isso, né? O RDD foi instituído pela primeira vez em 2003. E aqui eu gosto muito desse exemplo, repito, porque acho que ele demonstra para a gente como é possível apresentar mudanças bonitas e relevantes e importantes, e elas são de fato importantes. Aqui, nenhuma ironia nessa minha fala. De fato importantes, e ao mesmo tempo seguir praticando as violências. Eu estou repetindo isso pela terceira vez, e agora eu vou dar um exemplo concreto disso. O RDD é o regime disciplinar diferenciado, como Marília bem trouxe. Esse RDD ele foi instituído em 2003 pela Lei 10.792. Lei 10.792 de 2003. Agora, vejam que curioso. Estou colocando aí no chat para vocês. 10.792/2003. Vejam que curioso. Eu comentava há pouco. E quem se perdeu, por favor, me peça. Professor, explique isso aí que eu estou aqui exatamente para isso. O RDD surge em 2003 com a Lei 10.792. Vejam, 2003, questão também temporal, aí não cabe nem discussão sobre isso. 2003 é depois de 41, é depois de 88. Observem vocês. 41, Código de Processo Penal. Código de Processo Penal que existe hoje é de 1941. Em 1988, a Constituição diz em 88, as pessoas têm direito à ampla defesa. As pessoas têm direito à assistência de uma defesa técnica. Ok? Só em 2003 é que a lei
que é o Código de Processo Penal, foi modificada. O Código de Processo Penal foi modificado apenas em 2003 para dizer que no momento de a pessoa que é investigada e acusada no processo penal, que essa pessoa tinha direito da presença de um advogado ou advogada. Vejam que absurdo. O Código é de 41, a Constituição é de 88. Somente em 2003, portanto, 15 anos depois da Constituição, é que o Código de Processo Penal passou a garantir que uma de vocês, um de nós, no momento do seu interrogatório, tivesse a presença de um advogado ou advogada. Mas isso é um avanço. Ou seja, tardio, demorou 15 anos para alguém perceber que no momento de eu ser interrogado, eu preciso ter um advogado ou advogado do lado. Isso é um avanço. Ainda que tardio é um avanço. Mas onde é que está a pegadinha? É isso que eu queria mostrar a vocês, como a violência está sempre acontecendo. Ao mesmo tempo que a lei avança e que em 2003 eu tenho o direito de ter comigo um advogado ou advogada, o RDD é instituído pela mesma lei. Vejam, a Lei 10.792, ela é uma lei que alterou outras leis. A Lei 10.792 alterou o Código de Processo Penal e trouxe algo muito importante, que é a presença da defesa técnica no interrogatório, e, ao mesmo tempo, alterou a LEP, que é a Lei de Execução Penal, e instituiu o RDD. Então, alterou o CPP para garantir a defesa técnica no interrogatório judicial e alterou a LEP para instituir o RDD. Gente, o que é que isso vai nos mostrando? Que há um fluxo natural do processo penal, do sistema de justiça criminal, para produzir mais violência. E há algumas novidades que nos fazem, se a gente não tiver um olhar atento, fazem com que a gente se perca nesses movimentos. Em 2008, houve uma série de alterações no Código de Processo Penal. E essas alterações, em grande medida, foram alterações positivas. A reforma de 2008 alterou uma série de artigos do Código de Processo Penal. Apesar da alteração de uma série de artigos do Código de Processo Penal, na prática, mesmo algumas dessas alterações que eram boas, não eram aplicadas. Por quê? Porque o juiz ou juíza que está lá no dia a dia decidia que não aplicava. Até hoje, gente, não é raro você chegar numa delegacia ou você chegar numa audiência e ouvir, veja, não é que seja frequente, não é que aconteça todo dia, mas não é raro que você ouça de uma autoridade a seguinte expressão: ah, mas aqui a lei é outra. Aqui não aplico isso, não. Não, doutor, não, doutora, mas aqui não está valendo isso, não. Quer ver algo que é a coisa talvez mais simples de se entender? No caso, não a gente aqui, vocês todas eu sei que entendem, mas de autoridade entender, a defesa tem direito de ter acesso à investigação que corre contra o seu cliente, exceto em relação àquilo que está em andamento. Mas a investigação em si, eu tenho direito. Isso já está em súmula, já está na lei. Isso virou até crime. Descumprir esse direito virou crime. E até hoje há autoridades que dizem que não vão dar acesso ao conteúdo da investigação ou do processo. Quer dizer, vejam como é que essas coisas podem, ao mesmo tempo que a gente está discutindo Constituição, democracia, ao mesmo tempo essas coisas podem acontecer. Né? Então, em 2008, acontece uma série de mudanças positivas. Por exemplo, o interrogatório era o primeiro ato do procedimento criminal.
Então, imagine, Marília, que você foi acusada de alguma coisa, injustamente. O primeiro ato era lhe ouvir. Hoje, e isso faz muito mais sentido, você é ouvida por último. Por que é importante ser ouvida por último? Porque você é ouvida depois que todas as pessoas, vítima, testemunha, perito, quem quer que seja, já falaram sobre o caso. E aí, por último, se ouve você. E dando aquilo que já em 88 era dito, ampla defesa. A ampla defesa pressupõe que você possa se defender daquilo que é colocado. Se você fala primeiro, você não tem a possibilidade de se defender daquilo que foi colocado. Então, vamos lá. Então, em 2008, uma série de mudanças. Em 2011, vem aquilo que é o que eu acho mais importante para a gente discutir aqui, que é, em 2011, perdão, surgem as chamadas, 2011, vou colocar aqui para a gente, novas cautelares, ou medidas cautelares diversas da prisão. Aqui, gente, é um ponto interessante do processo penal, que é a lei trata da possibilidade de, ao invés de a pessoa ficar presa, ela ser colocada em liberdade com condições. Com condições. As condições, elas estão no artigo 319 do Código de Processo Penal. Vou copiar e colar aqui para a gente, só para vocês terem uma noção. Mas talvez a condição, e esse é objeto de estudo no meu doutorado, talvez a condição que mais ficou famosa é a condição da monitoração eletrônica, a tornozeleira eletrônica. Essa é talvez a condição que ficou mais famosa. Por quê? Porque, de fato, é algo que gera um apego, um fetiche, mais uma vez nessa expressão, muito grande. A ideia de que, se eu coloco uma tornozeleira em alguém, eu estou evitando aquilo que a gente chama de prisão intramuros, e, portanto, aquilo é bom. Então, há uma ideia aí de estar preso é ruim, estar solto com tornozeleira é bom. E não é tão simples assim, né? Tão simples assim. Quando a gente conversa com pessoas que estão sendo monitoradas, a gente percebe que não é tão óbvio, tão simples o debate sobre estar preso ou estar monitorado. Eu vou colocar aqui o artigo 319, só para vocês terem. Ele vai com uma série de anotações laterais, mas deixa eu ver. 2. Ele é daí para diante, porque vai aqui no chat não vai tudo, mas enfim, coloquei também o link que vocês podem consultar com facilidade, só para lembrar, né? Já conhecem, mas enfim. Em 2011 veio essa mudança. Essa mudança é interessante. Eu era ainda menino, me formei em 2010, então 2011 eu tinha acabado de formar. E essa lei, quando ela sai e gera uma repercussão muito grande. Gera um alvoroço, na verdade. A gente lembra muito, vocês já são da época do meme, da viralização e tudo mais. Na minha época, na época da lei, não tinha isso. Então, em 2011, a gente tinha as correntes de e-mail. E um promotor de justiça, que eu felizmente não me lembro quem era, nem de onde era, por isso falo com muita tranquilidade, um promotor de justiça viralizou, na época nem se chamava assim, um e-mail dizendo basicamente o seguinte: corram para as colinas, fujam, porque vem aí a lei que vai colocar todo mundo na rua, os bandidos estarão à solta, porque agora não pode mais prender bandido. Isso foi algo, na época, interessante do ponto de vista sociológico, porque, em alguma medida, nós já sabíamos que essa lei não ia ter esse impacto todo. Não ia ter esse impacto todo. E algumas pesquisas foram feitas, e vou dizer já em que contexto essas pesquisas foram feitas e continuam sendo feitas, mas algumas pesquisas foram feitas e demonstraram o seguinte: ao invés de ser predominante a concessão de liberdade para aquelas pessoas que ficariam presas antes dessa lei,
o que aconteceu mais foi o seguinte: as pessoas que estariam em liberdade passaram a ter uma liberdade condicionada a alguma coisa. De uma forma mais simples, se Vinícius seria preso antes da lei de 2011, antes da lei das medidas cautelares, se Vinícius seria preso, o que é... E eu agora, ao invés de soltar Vinícius, não é isso que eu faço. Vinícius que seria preso vai continuar preso. Agora, Fernando, que seria solto, ao invés de ser solto, vai ficar solto com tornozeleira. E aí, portanto, a gente começa a perceber que mesmo as mudanças positivas, elas acabam sendo fagocitadas, engolidas por uma estrutura de processo penal, de um sistema de justiça criminal que é vocacionado a selecionar, excluir e matar as pessoas. E a audiência de custódia, para a gente começar a encaminhar para um começo do fim, a audiência de custódia é, talvez, o maior laboratório da nossa realidade para discutir isso, né? E aí, enfim, alguém aqui se conecta mais com a audiência de custódia, tem alguma experiência com a audiência de custódia, alguém diria, sabe, já vivenciou de alguma forma mais próxima algum debate ou a própria audiência de custódia? Professor, na verdade, eu sou servidora aqui do TJ da Paraíba. E eu faço audiência de custódia, né, como magistrada. E o que eu percebo, às vezes, a realidade, né, das audiências de custódia no Brasil é que às vezes, eu acho que deixa muito a desejar, professor Vinícius, deixa muito a desejar. Agora, por exemplo, nessa questão da pandemia, né? Que os presos, às vezes, ficavam no próprio presídio, lá onde acontecia a prisão, onde, às vezes, os agentes que prenderam estavam até lá, né, no espaço da audiência. E, às vezes, fica até complicado para ele dizer que passou algum processo de tortura, né? Então, eu acho que a audiência de custódia ela não acontece como deveria acontecer. Perfeito, Marília. Obrigado por sua contribuição. Muito bom. Mais alguém? Eu vi que Marília é nossa líder de turma. Gente, vejam só. A audiência de custódia, não vou discutir aqui a origem dela, o nascimento, mas a audiência de custódia, ela é uma obrigação, né? Por quê? Porque ela está prevista em documentos internacionais aos quais o Brasil se obrigou. Isso é um ponto que a gente precisa deixar muito fincado. A audiência de custódia ela surge em 2015. Né? E a audiência de custódia, ela traz para a gente algo que, enquanto estudo da violência racial, é muito forte. E aí vou dizer o porquê. E aqui eu começo mais uma vez, começo a encerrar a nossa explanação para depois abrir para a gente trocar. Quem quiser levar o caminho para o nosso papo para outro caminho, fique muito à vontade. Mas o que é que eu quero pontuar? E a audiência de custódia é um tema ao qual eu me dediquei por muito tempo e por isso falo com um apego até desse debate, porque para mim é um debate que expôs demais a realidade do processo penal. Vamos lá. Conectando tudo que a gente falou aqui e fazendo um resumão. No processo penal, na formação jurídica do processo penal, se discutia muito, obrigado, Mirce, no debate do processo penal, na formação jurídica do processo penal, se discutia muito o seguinte: quando a pessoa era presa, até a resolução que cria a audiência de custódia, quando a pessoa era presa, o que é que acontecia? Essa pessoa era presa, ficava presa na delegacia, o delegado ou delegada de polícia fazia um documento chamado, vou botar aqui para vocês, chamado auto de prisão em flagrante. Isso era tudo papel,
Vou colocar aqui de uma forma bem grotesca no chat, mas tudo papel. Era documento. Papel. Esse bocado de papel, que era o auto de prisão em flagrante, era encaminhado para a justiça. Na justiça, o juiz olhava esse bocado de papel, via ali o que é que estava escrito e dizia: bem, analisando essa documentação, eu acho que a pessoa deve, e aí algumas alternativas: A, ser colocada em liberdade; B, ser presa; C, que esse flagrante foi ilegal, porque percebe-se que a polícia colocou droga na mochila da pessoa, então isso é um abuso de autoridade, inclusive. Enfim, olhando os papéis, o juiz ou juíza decidia o futuro daquela pessoa que foi presa em flagrante. Beleza? Beleza. O que é que vem, ou qual é o debate que surge com a audiência de custódia, quando ela está próxima de ser editada e publicada? Olha, se o juiz, olhando os papéis, decide, quando ele estiver em contato com a pessoa que foi presa, ele vai decidir de outra forma, de uma maneira bem melhor. Por quê? Porque ele está olhando para a pessoa. Está olhando para a pessoa. E o que é que se dizia, né? As pessoas mais avançadas no processo penal diziam: olhando para a pessoa, eu terei, e olha essa expressão que para a gente é muito importante, para nós que vimos aqui nesse ciclo, um debate sobre o que é o humano, né? Aconteceria uma humanização do processo penal. A humanização do processo penal aconteceria porque o juiz ou juíza estaria diante da pessoa que foi presa para decidir se continuar presa ou se aquela pessoa deveria ser solta. Até aí, beleza, galera? Tranquilo? Pronto. Maravilha. Mas o que é que faltou pensar? Quem se entusiasmou com essa novidade? O que é que faltou pensar? Faltou pensar o seguinte: o juiz ou juíza está diante de uma pessoa presa, ou ele interpreta aquela existência na frente dele como uma não pessoa? Né? E aí, para nós que fizemos todo esse debate, assim, ao longo do ciclo, a gente começa a entender o porquê que muitas das audiências de custódia vão conviver com pessoas, e Marília está aqui para não me deixar mentir, vão conviver com pessoas que foram vítimas de violência e que ainda assim vão continuar presas sem que haja qualquer reparação, sem que haja declaração de ilegalidade da prisão delas, sem que haja responsabilização das pessoas que praticaram violência contra ela. E por que tudo isso é passível de acontecimento? Bem, eu não vou dar a resposta completa, nem dizer todas as razões, mas, sem dúvidas, uma das razões é essa que Ana Manuela coloca no grupo, né, no chat. É o corpo preto animalizado e marginalizado. Não há, e aí voltando àquilo que eu falei lá atrás, citando Ana Fozina e Felipe Freitas, grande amigo, referência, Felipe Freitas, para o corpo preto que está ali diante da autoridade judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública, não há a condição de humano para que essa pessoa possa ser vista como vítima de uma agressão. Ah, professor, você está me dizendo então que em toda audiência de custódia a pessoa chega e ela foi vítima de agressão e que ninguém liga? Não, não estou dizendo isso, gente. O que eu estou dizendo é que, para as pessoas que pensaram no processo penal, que pensaram no sistema de justiça, só pensando nas leis, nas normas, nas mudanças legislativas, nós não vamos resolver os problemas do processo penal. Nós não vamos resolver o problema do sistema de justiça criminal. Porque a lei, a audiência de custódia, ela é ótima. A audiência de custódia é um instituto que tem como uma das finalidades prioritárias evitar ou tentar coibir ou tentar reprimir as agressões, os maus tratos às pessoas presas.
Uma das principais finalidades da audiência de custódia é essa. Agora, isso significa que a lei é boa? É. Que a mudança é boa? É. Isso significa que, na prática, as agressões vão deixar de ocorrer? Não, não vão. E é importante perceber que uma das formas de enxergar isso é pensar quem é que compõe a audiência de custódia? Qual é a cor do juiz, juíza que está ali, do promotor, promotora, às vezes até do defensor, defensora que está ali naquele ato? Por que aquelas pessoas não se importam com quem chega agredido, agredida? Por que aquele lugar da pessoa apresentada depois da prisão é um lugar em que não há escuta? Aquilo que ela diz não reverbera. Eu acompanhei uma vez uma audiência em que mais de uma vez a pessoa apresentada, eu estava assistindo, mais de uma vez a pessoa que foi apresentada presa disse: eu não sei escrever. Não, mas eu não sei escrever. 2 ou 3 vezes ela disse isso. Quando acabou a audiência, o juiz pegou e disse: agora o senhor escreve aí. Era para escrever o endereço, o senhor escreve aí o endereço e assina ao final. Aí a pessoa que estava, inclusive, algemada, não conseguia sequer escrever e não sabia, teve que repetir mais uma vez. Por que aquela informação não foi registrada pelo juiz? Porque ele não estava ouvindo nada. Ele simplesmente não estava ouvindo nada. Inclusive, para as pessoas que já assistiram, e aqui, mais uma vez, Marília não me deixa mentir, há algumas audiências em que a relação é completamente mecânica. Existe um roteiro, o juiz ou juíza vai ficar lendo as determinadas perguntas, de cabeça baixa, muitas vezes não olha para quem está ali. Né? Leu tudo, acabou, próxima audiência. E assim a gente segue. Então, um parêntese importantíssimo. A audiência de custódia é um instituto extremamente importante na dinâmica do processo penal. E estou falando isso ao final, depois de falar uma série de problemas, para que ninguém esqueça que a minha posição é de defesa do Instituto da Audiência de Custódia. Ponto. Agora, nós que estamos pensando a partir de referências afrocentradas, que estamos pensando a partir de um enfrentamento antirracista do processo penal, não podemos deixar de perceber as artimanhas da estrutura do processo penal, da estrutura do sistema de justiça, porque senão nós vamos nos encantar com mudanças no bojo das quais permanecem uma série de violências contra os nossos e contra as nossas. Então, esse é um ponto que, para mim, parece extremamente indispensável. É conseguir compreender que, sem um repertório teórico antirracista, sem ler Carla Cotirene, sem estudar a partir de Ana Flauzina Felipe Freitas, a partir de Lélia Gonzalez, a gente não dá conta de compreender como o sistema de justiça criminal está historicamente vocacionado a nos matar. É basicamente isso, sendo aqui muito reducionista e considerando que a gente passou aqui já 1h43 conversando sobre o assunto. Então, me permito fazer essas reduções e essas simplificações, tá bom? Então, assim, vou começar a encerrar para ouvir vocês e a gente poder discutir. Eu acho importante terminar com a reflexão principal com essa ideia da audiência de custódia. E vocês, assim, para quem não é da área, se tiverem depois disposição, posso procurar, mas vocês vão encontrar no YouTube. E a audiência de custódia ocorrendo, de fato, né? Vão poder visualizar um pouco melhor isso que eu estou tentando trazer, mas é importante perceber o quanto a mudança das normas não vai dar conta de alterar uma estrutura racista, certo? Sexista da nossa sociedade. Não vai dar conta. Então, a gente que estudou na área jurídica, a gente que precisará da área jurídica para
o que quer que seja na nossa vida, a gente precisa, de alguma forma, articular para além da norma, articular para além da lei. A lei não vai nos dar o retorno, a lei por si só não vai nos dar o retorno que nós almejamos. É preciso que a gente esteja minimamente consciente, atentos e atentas e atentes a isso, para que a gente saiba das limitações, para que a gente possa manejar instrumentos jurídicos e um repertório jurídico a nosso favor, para que a gente possa combater injustiças, violências, sevícias, maus tratos, pensando em defender os nossos, mas ao mesmo tempo que a gente não se iluda achando que as mudanças à lei serão em algum momento suficientes para dar conta daquilo que nós, enquanto sociedade, não demos, que é extirpar essa prática genocida, essa prática racista, sexista, LGBTQIA+, fóbica, que nós temos. Então, me parece extremamente relevante que a gente consiga pensar que da formação jurídica, que é o mote, o tema da nossa aula, da formação jurídica ao sistema de justiça criminal, nós temos um fluxo que se retroalimenta, que faz com que nos bancos da faculdade, no sistema de justiça, que são nada mais do que espaços de poder, nós tenhamos determinadas caixas, determinados grupos, e na outra ponta do sistema, as pessoas acusadas, imputadas, as pessoas incriminadas, nós temos aquelas vulnerabilizadas. Isso depois vem por uma chancela do Estado ou com um carimbo do Estado, elas passam a ser formalmente criminalizadas, já tendo sido excluídas por toda uma vida. Então, me parece importante a gente articular essas ideias para pensar o sistema de justiça criminal como um espaço extremamente limitado para as nossas lutas. E travar essas lutas pensando nessas limitações. Mais uma vez, né, já tive aquele momento mais jovem da vida de querer jogar tudo para cima e nada presta. São estruturas muito grandes, seculares e muito maiores do que a gente, para a gente ficar num lugar que acaba sendo um lugar confortável, dizer que nada presta, o sistema é injusto, é racista. Sim, e você vai fazer o que com isso? Não é? Então, a gente precisa mobilizar essas estruturas de maneira inteligente para tentar conter danos, reduzir violências. O que nós não podemos é achar que elas vão ser resolvidas através desses instrumentos que têm sido operados, como eu tentei demonstrar, há algum tempo, caminhando para avanços que se dão muitas vezes no campo da lei e que, na prática, ou não se realizam ou convivem com uma série de retrocessos, certo? Que mantém aquilo que há tanto tempo já se pratica. E um termômetro importante, volto a repetir isso aqui, é pensar, mudou. Mas qual tem sido o resultado prático desse processo penal? Porque se continua sendo o aprisionamento do nosso povo preto, eu não sei se essas mudanças são realmente relevantes. E aí é o nosso termômetro, é entender o que de fato tem acontecido. No dia que estiver efetivamente reduzindo o encarceramento e reduzindo a quantidade de pessoas pretas atrás das grades, aí a gente pode eventualmente começar a se animar e pensar numa possibilidade de crença nesse sistema que está aí, o que eu acho que é inviável, impossível. Mas é uma pista de quando a gente, de alguma maneira, pode talvez desarmar um pouco. Enquanto isso, não há saída. Eu quero deixar aqui o espaço aberto para que vocês possam fazer qualquer colocação, críticas, sugestões, comentários. Agradeço já de coração e agradeço assim, muito efusivamente. Primeiro, pelo convite. Quando a querida doutora Carla Cotirini me convidou, eu pensei, deve ter sido engano, porque o que é que eu tenho a contribuir depois de tantas pessoas especiais, maravilhosas que já passaram por aqui, e sobretudo,
porque depois de tanto acúmulo que vocês já angariaram, que vocês já fizeram, já tiveram nesses encontros, eu tenho certeza de que o nosso bate-papo, não dá nem para chamar isso de uma aula, mas nosso bate-papo de hoje não teria realmente muito a acrescentar, porque eu sei que vocês já tiveram contato aqui com a querida Bárbara Carini, com o professor Cardoso, Lourenço Cardoso, com o professor Nogueira, enfim, uma série de pessoas que são minhas referências, né? Então, a primeira sensação foi essa, de surpresa, de espanto, de insegurança em alguma medida, e segundo, que é uma responsabilidade muito grande, mas para mim também é um prazer enorme estar aqui hoje, poder dialogar com vocês. Não tenho mais dado aula nos últimos tempos, porque estou muito dedicado ao meu doutorado. Minha orientadora, se descobrir que eu estou dando aula e não estou pesquisando, vai puxar minha orelha, mas eu não podia de forma alguma, meu coração não deixaria de forma alguma, rejeitar um convite desse, que para mim é assim, uma honra extrema, absoluta, e eu encontro com vocês, à disposição de vocês, de estarem aqui hoje e até agora, atentas e dispostas e conversando, só me anima e me deixa seguro de que foi a escolha certa, não podia ser diferente. Então, eu agradeço muito a vocês, de coração, estou à disposição, eu vou deixar meu e-mail aqui, e vou, enfim, meu Instagram também, porque acaba que hoje vocês se conectam muito por lá. Se eu não responder, insistam, uma hora chega. E se for uma coisa mais séria, peço que mandem também por e-mail, que é uma forma de responder, que eu consigo deixar lá marcado e uma hora respondo e respondo mesmo, e a gente pode fazer uma troca maior, debate de indicação, de referências. Eu vou colocar aqui algumas enquanto vocês dão retorno, mas estou extremamente, inteiramente à disposição de vocês para o que for preciso, porque é uma caminhada que a gente só faz coletivamente, né? Eu estou aí para concluir o doutorado e sei como foi difícil, como tem sido difícil, continua sendo e vai ser até o dia da defesa, mas sei que todos nós estamos, ainda que eventualmente em momentos um pouco diferentes, estamos todos numa mesma caminhada, e é uma caminhada para honrar nossa ancestralidade, e é por isso que eu estou aqui hoje, só por isso, e conectando com vocês nessa felicidade, nessa comunhão, que eu espero que a gente consiga reproduzir em outros momentos, outros espaços, e replicar em outras relações, porque só caminhando juntos é que a gente chega em algum lugar. Essa jornada individual que algumas pessoas, alguns irmãos e irmãs teimam em fazer, ela não vai levar a lugar nenhum. É juntos que nós vamos chegar efetivamente a alguma mudança. Ok? Obrigado, gente. Perfeito. Professor, em nome de Opará, eu queria agradecer, né, primeiramente, por ter aceitado o convite, e em segundo lugar, também por ter dado essa aula aqui para a gente, por ter trazido tantas referências importantes. E fico pensando na potência que é, né, juntar um monte de estudantes da área de direito, pessoas que não são da área de direito, e ter acesso a essas informações que você trouxe dentro de uma linguagem muito acessível, né, o tempo todo aí olhando para a sua própria fala, para a gente conseguir acompanhar melhor o conteúdo que o senhor estava trazendo. Então, agradeço muitíssimo em nome de Opará, para a gente foi uma honra conseguir proporcionar esse encontro, e agradeço também pela sua disponibilidade, né, para disponibilizar o e-mail e o contato para os nossos alunos. Tenho certeza que foi transformador para todo mundo. E aqui temos vários comentários, né, gratidão, nossos ancestrais estão em festas por sua existência, gratidão pelas contribuições. Tem um comentário aqui maior que é: gratidão imensa pelo conhecimento compartilhado, professor. Importantíssimo todos nós termos acesso a seu saber, pois a gente precisa conhecer o sistema que nos rege, independente da área. E acho que é exatamente essa sensação, assim, né? Que todo mundo saiu daqui um pouco mais informado e que, com certeza, isso vai contribuir para as trajetórias diversas dos nossos alunos. Então, agradeço muitíssimo. Queria saber se alguém quer falar, abrir o microfone para trazer uma fala final. E, gente, nem acredito, esse é o nosso último encontro, a gente está fechando com chave de ouro, e acho que essa foi uma ótima estratégia, assim, né? Trazer esse tema bem no finalzinho, para a gente garantir que a gente não ia encerrar essa edição sem falar sobre esse tema tão importante.
Então, queria conferir se alguém deseja falar. Vai lá, Liliane. Oi, boa noite, tudo bom, gente? Boa Cheguei noite. rápido aqui. Não sei se abriu a câmera aí, mas boa noite. Agradecer assim os ensinamentos, agradecer o A para Saberes, né? Foi assim muito bom. Foi uma experiência muito boa mesmo. E assim, professor Vinícius, o senhor trouxe, né, várias reflexões e ações, infelizmente, que acontecem com o nosso povo, né? Eu sou uma mulher negra, mãe de 2 filhos, sou professora, né? E todos os primeiros momentos que o senhor colocou aí realmente são coisas que a gente vê aí na nossa sociedade, né? A nossa juventude, o nosso homem negro, a nossa mulher negra, né? Sendo massacrada, sendo violentada, sendo mortos, né? Infelizmente, nas nossas frentes, e a gente sem poder fazer muita coisa, né? Realmente, assim, foi uma muito proveitosa, de muitas reflexões e de ensinamento, né? Para mim, assim, foi muito bom participar. Em algum eu pego. Pega aí, Marcelo, para ela. Filho, pega aí. Desculpe aí, viu, gente? Que eu cheguei aí, ela também já começa a solicitar Que as bom. coisas. Chame ela para fazer Então, parte. o nome dela é Yara Maria. Ah, Yara. E tenho aqui o Marcelo e tem meu esposo também, Jorge. A câmera não está abrindo, gente, não sei por quê, né? Não sei por quê. Eu estou no celular, não pude ligar o computador porque senão ia demorar mais. Mas enfim, gente, eu quero agradecer. A aula foi muito boa, muito positiva mesmo. Passou várias coisas para a gente e agora é a gente colocar em prática, porque tudo que nós aprendemos precisamos colocar em prática, né? Qualquer ação, qualquer coisa que venha acontecer, não, eu aprendi isso, eu tenho isso, é essa lei, é esse artigo, né? Então, para a gente poder nos defendermos cada vez mais. Gratidão e espero que a gente tenha um ano de 2023 com menos violência, né? Com mulheres negras no poder, com homens negros no poder, com professores negros nas universidades, né? Que o senhor também trouxe isso muito marcante. Aí veio também, né? Assim a lembrança. Eu tive também várias professoras brancas, né? Brancos e assim pouquíssimos negros. Os meus professores negros foi bem depois da escola, do fundamental, foi bem depois da universidade também, assim, conto de dedo, né? Meus professores foi Valdeci Nascimento, Luísa Barrios, sabe, Vilma Reis, essas pessoas foram, Luiz Alberto, foram essas pessoas que foram meus professores, meus pais, né? Meu pai e minha mãe, que concedeu, né, tudo isso que eu sou hoje, nunca deixou a gente deixar de estudar com todas as dificuldades que nós passamos. É isso aí, gente. Não vou me alongar muito, tá bom? Mas agradecer a oportunidade de estar participando. Gratidão aí imensa a toda a equipe, parabéns, viu? Gratidão. E estou à disposição e vou, com certeza, né, fazer aí as orientações e quero saber se as aulas vão ficar ainda por um tempo gravadas, porque teve algumas que eu não assisti, né? E depois também entrar em contato com vocês para ver a questão também assim do mestrado. Eu sou professora de ciências, formada em ciências biológicas, né? Então aí é isso aí, gente. Gratidão e um feliz 2023, com menos violência e mais atitudes, mais pessoas negras no poder, porque podemos ser o que nós quisermos, né? É isso aí. Obrigado, professor Vinícius. Gratidão aí, toda a equipe. Obrigado a você. Vai lá, Simone. Boa noite a todos, todas e todes. Quero agradecer ao professor Vinícius, a toda a equipe do Apará. Eu sou da área da psicologia, mas em respeito ao professor, ao Apará, e ao último dia de aula eu vim prestigiar esse momento e aprender muito, muito sobre nós, sobre como é a justiça. Eu sou de Salvador, só que hoje, nesse momento, eu estou morando em São José dos Campos com a minha companheira, que é advogada também. É,
E tem sido muito importante esse processo, porque eu venho de uma cidade, fora a África, onde tem a maior população negra, e hoje eu me encontro numa cidade que tem 65% das pessoas que votam no atual desgoverno, né? Então é uma luta diária, uma luta para a gente viver, né? Eu não quero mais sobreviver. E aí eu conheci a Carla em alguns momentos na minha vida. Eu sou fã, de fato. Eu falei que em algum momento eu queria que ela fosse a minha professora. Vai chegar esse momento. Então, esse grupo, todo esse processo para mim tem sido muito importante, que mesmo sendo da área da psicologia, o quanto é difícil a gente adentrar esses lugares de pós-graduação, o quanto perpassa o medo na nossa vida, pelo menos eu vou te falar por mim, mas que é um desejo que cada vez mais tem crescido, e esse processo aqui de aquilombamento é muito importante, muito importante. Muita gratidão a todos, a todas, a todos. A Dani, que é a atriz que também participou do quadro aí como do Apará, que é uma grande amiga, eu conheço algumas pessoas, e agradecer a você, Vinícius, por esse momento de troca, de saber. Gente, eu sou um pouco tímida, estou melhorando por esse lugar de falar, tá? Mas eu entendi que o processo de silenciamento foi longo, então hoje eu tenho me permitido falar. Obrigada, obrigada a todos, todas e todos, tá? Obrigado a Obrigada. você, Simone. E aí, para fechar, Ingrid. Boa noite. Bom, eu gostaria muito de agradecer a aula. Eu sou da área jurídica. Há pouco tempo, há um ano atrás, na verdade, eu comecei a engatinhar no direito, e é assustador. Eu passei pelo mesmo processo que o professor Vinícius. Durante o tempo da faculdade, a gente não vê a discussão sobre raça, a gente não vê esse tipo de diálogo. Então, eu passei a faculdade inteira sem ter esse olhar. E conforme o amadurecimento, né, conforme a nossa vivência, conforme a realidade nua e crua, escancarada na nossa cara, não tem como a gente não voltar o olhar para essas questões. E eu gostaria muito de agradecer, né, ao projeto da Upará Saberes, porque pelo fato de não ter tido esse olhar, essa vivência dentro da faculdade, eu me vi muito perdida durante muito tempo em como colocar isso na advocacia, em como me colocar sendo mulher preta também, porque eu vou defender mulheres pretas, mas eu também sou uma mulher preta. E como, né, trabalhar com isso, sabendo que isso vai me atravessar, não tem como. E ao parar, através das aulas que nós tivemos, me desperta, assim, eu vou conhecendo pessoas, eu vou conhecendo livros, coisas que eu não tive oportunidade, né? O professor Vinícius mesmo eu não conhecia, já estou seguindo no Instagram, e vou bebendo dessa água, porque é muito difícil no dia a dia a gente colocar isso na prática, principalmente quando a gente não tem as referências dentro da academia, né? Então, ter esse olhar e hoje em dia ter essas referências, para mim é muito bom, tem me ajudado muito, tem me edificado bastante como profissional, trabalhar a questão da insegurança, né? A gente sempre se sente inseguro, sempre acha que a gente, né? Então, é muito bom, só tenho a agradecer. Muito obrigado pelas suas palavras, pela sua aula. Foi uma aula, sim, professor Vinícius, e eu agradeço imensamente. Vou mandar o e-mail depois com todas as coisas que preciso falar, porque aqui o tempo eu sei que a gente tem que otimizar, né, dentro do que eu trabalho, dentro do que eu preciso, e tenho consciência ainda como caminhar com uma postura antirracista, e só tenho mesmo a agradecer. Seguimos, né? Seguimos. Gratidão, Ingrid, por seu depoimento. Obrigado. Gente, queria só para a gente fechar esse encontro, passar aqui rapidinho sobre essa iniciativa, né, do Pará, que foi a nossa terceira edição, estamos concluindo. E no total nós tivemos 15 encontros, 44 horas de curso, mais de 513 inscritos, mais de 14 tutores apoiando nas mentorias. E aí, só para confirmar, para quem está, né, sendo apoiado por esses tutores, nós combinamos desse apoio ser até fevereiro,
Então, quem está recebendo mentoria vai continuar, apesar da iniciativa esse ano, né, encerrar hoje nessa aula do professor. Mas fiquem tranquilos que vocês continuarão com a mentoria. Estamos também providenciando certificados, né, para que todos vocês possam depois utilizar essas horas para o que foi importante para a trajetória de vocês. E, mais uma vez, agradecer por toda essa parceria ao longo desse período aí de Opará Saberes, que passou por uma série de desafios e que foi, né, composto, assim, por mulheres pretas com as suas crianças tentando fazer dar certo. E agradeço muito por toda a contribuição de vocês nesse processo. Deixo aberto o nosso e-mail para que vocês mandem feedback, falem sobre como o processo foi importante ou não importante para a vida de vocês. E esperamos que nas próximas edições possamos corrigir as falhas para que a gente alcance ainda mais trajetórias e possamos potencializar o caminho de vocês. Então, gratidão, pessoal. Feliz 2023 para todo mundo. E sucesso na trajetória de vocês. Né, filho? Beijo, muito obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Gratidão imensa. Obrigado mesmo, viu? Foi um prazer. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Gratidão. Boa noite. Tchau, tchau. A melhor parte da aula aí, viu, Raquel? Tchau, gente. Gratidão. Obrigada. Tchau, tchau. Beijos. Obrigada, professor.